paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao canal Nutridos pela Palavra de Deus com a missionária Andreia Calisto. Se inscreva no canal, acione o sininho para as notificações, compartilhe o canal nas suas redes sociais e juntos nós vamos propagar a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar com as portadoras de essência. Você, mulher portadora da essência de Deus. Você que foi escolhida para um propósito maior. Assim como a maioria das mulheres, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, foram escolhidas para um propósito grandioso em Deus. Jesus, quando ressuscitou dentre os mortos, ele escolheu uma mulher improvável, Maria Madalena, para portar as boas novas da sua ressurreição. Talvez você esteja ferida, machucada, talvez você não esteja se sentindo digna de ser uma portadora da essência de Cristo, do poder de Deus, da glória de Deus sobre a sua vida. Mas eu quero dizer para você que foi você mesmo que o Senhor escolheu para portar o seu amor, para portar o perdão, para portar a alegria, para portar o abraço. Você porta tantas coisas dentro de você. Você porta rancor, você porta raiva, você porta ira, você porta mágoa. E por que não portar os bons sentimentos, os frutos do Espírito dentro de você? E por que não portar a essência de Cristo, a essência do perdão, a essência de amar, a essência de abraçar? Você já experimentou? Você já experimentou perdoar ao invés de carregar esse rancor? Você já experimentou perdoar ao invés de você carregar essa mágoa que está te consumindo, que está te danificando dia após dia? Você já experimentou abraçar ao invés da rejeição? Você já experimentou abençoar ao invés de lançar uma palavra de maldição? Essa é a mulher que porta a essência de Deus. Você já experimentou se levantar da mesa da fofoca, a qual o assunto é a vida de outra mulher? Você já experimentou defender uma mulher, mesmo que você não conheça ela, mas só pelo fato dela ser mulher, você dizer: olha, eu não vou ficar nessa mesa compactuando com o assunto que está sendo abordado aqui, que é difamar, ou seja, assassinar a reputação desta mulher. Seja ela uma pessoa anônima, seja ela uma pastora, seja ela uma missionária, seja ela alguém que exerce qualquer tipo de função dentro do reino de Deus. E mesmo que não exerça função nenhuma dentro do reino de Deus, mas você chegar e falar: eu não vou ajudar de forma alguma você a destruir, a assassinar a reputação desta
simplesmente se retirar daquela mesa, porque não te cabe. Experimente, vai fazer muito bem para você. No devocional de hoje eu quero falar sobre Noemi e a sua nora órfã. Livro de Ruth, capítulo 1 e o versículo 14. Então de novo choraram em alta voz. Órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Depois da morte de Moisés, Israel ficou sendo conduzido, direcionado por juízes. E o período dos juízes durou cerca de 350 anos. Foram 14 juízes que passou sobre Israel. Houve uma crise governamental muito grave na cidade de Belém de Judá. E essa era a cidade de origem de Noemi. Noemi, agora, ela deixa a sua terra natal por causa desta crise e ela parte para as terras de Moabe. Moabe, que significa incerto. Belém de Judá significa a terra do pão. Ou seja, você deixa a terra da provisão para você ir para uma terra incerta. E fazendo isso, Noemi, chegando nas terras de Moabe, aonde ela começa a viver, aonde ela começa a sua luta, tanto espiritual quanto física, porque ela estava longe do seu povo, ela também estava distante dos rituais a qual ela praticava ali, né, com o seu povo, com os judeus. E agora Noemi, juntamente com seu esposo e o seu filho Malom e Quilion, começa a viver o que para eles seria uma nova vida, uma nova história. Na verdade, foi um período muito difícil nas terras moabitas. Morre o esposo de Noemi, Elimeleque, o seu esposo morre. Malom e Quilion, chegando naquelas terras, se casa com mulheres daquelas terras. As terras de Moabe são terras pagãs. Moabe, para quem não sabe, o povo moabita, ou seja, aquela descendência ali, aquele povo ali, era um descendente da filha mais velha de Ló, a qual Ló, sobrinho de Abraão, né, deita com as suas próprias filhas, comete incesto e nasce duas gerações, a geração de Moabe e a geração moabita e a geração amonita. E agora Noemi começa a viver uma das piores fases da sua vida. Quando ela chega lá, para ela tá tudo ok, tá tudo certo, né? Os seus filhos começam a trabalhar, o seu esposo também, mas logo o seu esposo morre. Os seus filhos se casam, começam a construir família, né? E
o nome de uma das esposas do seu filho era Ruth e o nome da outra era Orfa. Só que passado 10 anos, que foi exatamente o período desta crise aqui, que durou, o texto da palavra do Senhor vai dizer que Noemi, ela decide voltar, porque chega a notícia nas terras de Moabe que a crise tinha passado. E agora era tempo de colheita da cevada. E Noemi, agora viúva, triste, amarga, decide retornar para a sua terra. Porque agora Noemi, ela era uma mulher viúva e também ela não tinha mais os seus 2 filhos, Malion e Quilion, porque eles também haviam falecido. E quando ela decide voltar para Belém de Judá, ela conversa com as suas 2 noras, porque agora só se restaram com ela, Orfa e Ruth. Então ela decide conversar com as suas 2 noras e falar: olha, eu estou retornando para a minha terra. E vocês podem voltar para as vossas famílias. Eu não vou ficar chateada de forma alguma. Podem retornar para a família de vocês, porque eu vou voltar para a minha terra natal. Só que Ruth se apega a Noemi. E Orfa dá um beijo em Noemi, se despede de Noemi e vai embora para a casa da sua família e retorna para o seu povo ali mesmo nas terras de Moabe. O que eu quero trazer para as portadoras de essência? Que talvez você esteja magoada, ferida, chateada com aquela amiga que ficou um período na sua vida, que ficou uma fase da sua vida, ficou por um tempo com você, mas quando você achou que ela iria permanecer com você, ela simplesmente se retira da sua vida. Ela simplesmente decide romper com essa aliança, decide romper com essa amizade, decide romper com esse tempo a qual ela já estava ali com você e decide se afastar. E você está aí, chateada, ferida, machucada, e você decidiu não perdoar, ou decidiu se afastar literalmente e não querer mais lidar com essa pessoa de forma alguma, nem contato pelo WhatsApp, né? Nem por telefone, por ligação, contato nenhum. Ou seja, essa pessoa simplesmente foi embora da sua vida e você não quer mais contato nenhum com ela. O que nós aprendemos com Noemi e com a atitude de Orfa? Primeiro, Noemi, ela não fica magoada, ferida ou machucada com sua nora Orfa. Ela entende que aquela aliança precisava ser quebrada ali. Ela entendeu que o tempo de Orfa na sua vida foi até ali. Ela entendeu que era a hora certa de se despedir de Orfa. Ela entendeu que era a hora certa de Orfa sair da sua vida. Ou seja, Noemi decidiu partir para as terras
de Belém de Judá, sem mágoa, sem rancor, porque ela entendeu o propósito de Deus sobre a sua vida. Que quando Deus estava tirando Orfa da sua vida, era porque Orfa não fazia mais parte da sua história, da história, ou melhor, que Deus iria escrever para Noemi em Belém de Judá. Tem pessoas que Deus vai tirar da sua vida. Tem pessoas que é o próprio Deus que vai quebrar esta aliança que você tem. E se essa pessoa decidir sair da sua vida, decidir romper a amizade, ou seja, decidir romper ciclos com você, deixa que vá. Deixa ir embora. Não importa o período de tempo que essa pessoa ficou na sua vida. Não se apegue a esse tempo. Não se apegue a estas memórias, porque essas memórias elas vão te danificar. Ou seja, elas vão te causar dores e que dia após dia você vai sendo danificada através dessas dores. Deixe esse ciclo se encerrar. Noemi entendeu que Deus estava encerrando o ciclo entre ela e a sua nora Orfa. Ou seja, quando pessoas decidirem encerrarem ciclos com você, não tente manter esse ciclo. Simplesmente encerre ali. Simplesmente deixe essa pessoa ir embora. Porque se esse ciclo está sendo encerrado, é porque essa pessoa não faz parte da nova história que está sendo escrita na sua vida. Deus vai te levar a estágios, Deus vai te levar para lugares, Deus vai te levar para ambientes a qual Ele vai preparar a pessoa certa para estar com você, para estar do seu lado. Ou seja, pessoas que vão serem bênçãos sobre a sua vida, não fardo para você carregar. Ruth se apegou, ou seja, Deus não vai deixar você também seguir sozinha. Deus vai preparar pessoas que não vão serem momentâneas. Mas tem outras que são momentâneas na sua vida. Por exemplo, é só por aquele momento, é só por aquele período. Por exemplo, órfã. Foi um período, foi um momento, foi um ciclo, se encerrou, acabou, é hora de ir embora. Ruth se apegou a Noemi e parte com a sua sogra para Belém de Judá. E chegando em Belém de Judá, o texto da palavra do Senhor vai discorrer no capítulo 2 do livro de Ruth, que Ruth deixa sua sogra em casa e vai para o campo trabalhar, procurar alimento para as duas se alimentar, ou seja, procurar sobreviver agora naquelas terras, que para Ruth era uma terra estrangeira. Ela era estrangeira em Belém de Judá, assim como a sua sogra Noemi foi estrangeira nas suas terras moabitas. Mas chegando lá, em Belém de Judá, Ruth foi bênção sobre a vida da sua sogra Noemi. Ruth acrescentou na vida de Noemi. Ruth ajudou Noemi a escrever uma nova história na vida dela. E Noemi ajudou Ruth a escrever a sua história em Belém de Judá. Deus vai preparar pessoas para
te ajudar a escrever esse novo capítulo da sua vida. Deus vai preparar pessoas para escrever uma nova história sobre tudo que você está passando. O velho vai ficar para trás, mas o novo está sendo escrito por Deus já sobre a sua vida. Então é tempo de romper ciclos, é tempo de deixar literalmente para trás pessoas que já não fazem mais parte do novo que Deus está preparando para você. Rompa com esses ciclos. Se Deus está rompendo, rompa. E se você ainda sente mágoa, sente rancor por causa de pessoas que te abandonaram no meio do caminho, que te largaram no meio do caminho, simplesmente deixa que essas pessoas vão embora. Libere o perdão. Se perdoe e também perdoe essa pessoa. E vá viver o melhor de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para você. E detalhe, não porte mágoa, não porte rancor, porque isso vai interferir no novo que Deus está preparando para você. Faça como Noemi. Ao invés de você portar a mágoa, o rancor por esta pessoa ter simplesmente rompido com este ciclo com você, Noemi fez ao contrário, decidiu seguir adiante. E em Moabe, ela deixou a mágoa, o rancor, abençoou a vida de Orfa e simplesmente partiu, porque Moabe não era o seu destino final. Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, Deus de poder e de glória, Deus de milagres, Deus de maravilhas. Senhor, eu quero orar com a tua filha. Eu quero orar, Senhor, agora, Pai. Espírito Santo, visita o coração, visita a mente. Meu Deus, visita todo o ressentimento agora, Jesus, toda mágoa, todo rancor. Deus, as feridas que foram causadas, Senhor amado, na tua filha, na alma da tua serva, por causa dessas rupturas que houve, Senhor, porque teve que romper, Senhor amado, teve que romper alianças, teve que encerrar ciclos, seja na família, com amigos, em trabalhos. Senhor, eu não sei quais ciclos que precisou ser encerrados na vida das tuas filhas, Pai. Senhor, agora, em nome de Jesus, ajuda a tua filha a perdoar, ajuda a tua filha a abraçar, ajuda a tua filha, Senhor amado, a seguir adiante. Ajuda a tua filha, Senhor, a escrever esse novo capítulo para a vida dela, esse novo capítulo, Senhor, da história da vida dela, Pai. Ajuda ela, Espírito Santo. Sustenta nas mãos dela, Espírito Santo de Deus. E diga, Senhor, para ela o quanto ela é preciosa, Pai. O quanto ela é importante dentro do teu reino. E que ela não tem que ficar apegada, Senhor, a essa dor, a essa tristeza, a essa angústia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. E se essa palavra falou ao teu coração, se inscreva no canal, compartilhe com mais alguém, para que outras mulheres sejam alcançadas. Manda para aquela sua amiga, envia para aquela sua amiga, compartilha para aquela sua amiga que precisa ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que você tem uma amiga que precisa ouvir esta palavra. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.